céu. Vamos um pouco mais educado aqui agora, né? Aí, ficou melhor, né? Que isso aí não derruba nada. Não tem como você entrar num vídeo que vai falar sobre ETF e o vídeo que te fala sobre ETF, te explica, te ensina sobre ETF, não te recomenda esse livro. Então a recomendação desse vídeo vai ser esse livro, Investidor de Bom Senso, e a gente vai discutir algumas coisas trazendo para nossa realidade. Esse livro foi escrito pelo John Bogle, foi um dos fundadores da Vanguard. Ele criou o primeiro ETF que replica o SP500, o SPY, e ele defende a sua tese aqui que você deveria investir 100% em ETFs. Lembra, o livro foi escrito para americanos e muita gente hoje, atualmente, traz essa verdade, você deve investir 100% em ETFs, para o mundo inteiro, né? Para brasileiros. Será que isso é real? Vou expor a minha opinião. Lembrando que não existe certo e errado aqui. Inclusive, entrei numa discussão onde a gente estava falando sobre perfil de risco dentro da comunidade dos membros do YouTube. E lá a gente falou sobre perfil de risco, sobre investimento, qual que é mais financeiramente vantajoso, financiar o imóvel, se é morar de aluguel para investir o dinheiro do financiamento em fundos imobiliários. E aí, financeiramente, a gente sabe qual que é o melhor. É só fazer conta matemática. Mas, para perfil de risco, nem sempre uma conta matemática vai fazer sentido. Concorda? Se você tem um perfil de risco mais conservador, você tá pouco se lixando para a rentabilidade. Você quer saber da segurança. Do mesmo jeito que eu, não tô nem olhando para altcoin. Apesar de entregar uma baita rentabilidade, porque o meu perfil de investimento não condiz com isso. Então hoje a gente vai falar se a sua carteira tem que ser 100% ETFs, se não tem, qual que é a minha perspectiva e o que eu espero pro futuro. Esse vídeo vai ser brabo, porque você vai aprender muita coisa aqui que você não imaginava. Então eu já peço seu like, vou deixar isso aí como tarefa de casa, né? Inclusive, deixa eu te ensinar uma coisa antes da gente começar o vídeo. Aqui esse canal é para ser o melhor canal de investimentos do planeta, e muitas pessoas já estão falando que não batemos essa marca. Graças a Deus vocês reconhecem aí o trabalho, né? Mas quando eu falo o melhor, eu também quero dizer o maior. Então, ajuda dando like, se inscrevendo no canal. E olha só, hoje eu vou te deixar uma dica para a leitura, para você aumentar a velocidade da sua leitura, porque eu sei que você chega tarde em casa, cansado, aí você tem que escolher entre assistir um vídeo ou então ler. Pô, se você tiver filho aí, lascou, né? Porque aí você tem que dar atenção pro filho. Não que ter filho seja ruim, mas é porque você tem que dividir seu tempo ali. Então eu vou te dar uma dica. Leia por capítulos, use um audiobook para te ajudar, você lê muito mais rápido, e resuma os capítulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um capítulo resumido, porque eu tenho certeza que daqui um mês, 60 dias, quando você pegar aqui e abrir uma página qualquer e começar a ler, vai parecer que você não leu. Mas se você tem um resuminho do capítulo, meu parceiro, aí é outro nível, beleza? Então bora pro vídeo. Antes de te falar sobre ETF, se vale a pena, se você tem que investir 100% da sua carteira em ETF ou não, dependendo do seu cenário, a gente tem que entender o que é um ETF. Então vamos pro quadro preto, que você vai aprender de uma vez por todas o que é ETF. Esse aqui é a aula que eu faço pro pessoal da mentoria Geração de Dividendos, então sinta-se privilegiado aí, beleza? Olha aí, rabisco da última aula. O que é um ETF? ETF, na tradução, é Exchange Trade Funds, ou seja, fundos negociados em bolsa. Só isso, fundos negociados em bolsa. E aí existem vários ETFs, tá? Mas o ETF que ficou famoso aí, o ETF que normalmente, porque quando a gente fala ETF, você já pensa aí em alguns fundos que replicam índices, mas não necessariamente os ETFs eles precisam replicar índices, sabia? Ele é apenas um fundo negociado na bolsa. Apenas isso, um fundo negociado na bolsa. E aí, quando a gente fala de ETFs, como eu vou falar aqui do livro Investidor de Bom Senso, vou até deixar o livro aqui, ó, a gente tá falando de fundos. E aí, fundos, eu já fiz a explicação para você, é um cofre onde os investidores colocam dinheiro e nomeiam uma pessoa chamada gestor para poder vir aqui, pôr a mãozinha de ouro no cofre e pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa, beleza? Isso é um fundo. Se o gestor investe num prédio, virou um fundo de investimento imobiliário. Se o gestor investe em ações, virou um fundo de investimento em ações, um FIA. Se o fundo investe, você entendeu, né? O ETF é o quê? É um fundo negociado em bolsa. O que difere desses ETFs aqui que até o Warren Buffett comenta, né? Olha lá, Warren Buffett, tá? Warren Buffett. Se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva seria John Bogle. Por décadas, o John estimulou investimentos em fundos de índice de custo ultra baixo. Então aqui hoje, quando você fala ETF, não que seja o correto, tá? Porque eu já te provei que ETF é um fundo negociado em bolsa. Mas quando a gente tá falando de ETF, a maior parte das vezes a gente vai pensar em fundo de índices, tá? De custo, vou abreviar aqui, ó, ultra baixo, tá? Ultra baixo. Ou seja, precisa ser algo
algo de investimento passivo, precisa ser passivo, porque se é alguma coisa ativa, se eu preciso tirar a minha inteligência, meu tempo de análise para poder fazer um investimento para você, eu vou cobrar por isso, eu vou cobrar uma taxa de administração. Os fundos passivos, por que eles têm um custo ultra baixo? Porque você não tem um gestor que precisa ficar pensando ali, é só replicar um índice, por isso que tem um índice aqui. Então, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF aqui do Brasil, por que ele tem um custo ultra baixo? Por quê? Ou pelo menos deveria ter, né? Por quê? Porque ele é apenas um fundo negociado em bolsa que replica um índice. Qual que é o índice que o BOVA11 replica? O Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. Para replicar o índice Bovespa, precisa de muita inteligência? Não. O índice já foi criado, é só contratar uma inteligência, um robozinho que fica ali por trás. Quando o dinheiro chega no fundo, ele compra o índice. Chegou o dinheiro no fundo, ele compra o índice, proporcionalmente falando. Lá nos Estados Unidos, aqui como esse livro ele é focado nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos a gente fala sobre IVV, a gente fala sobre o VO, a gente fala sobre o QQQ, por exemplo, que são fundos que replicam índices de custo ultra baixo, beleza? Isso é um ETF. Agora que você já sabe o que é um ETF, vamos passar para a segunda parte do vídeo, que é vale a pena? E aí, meu parceiro, existe um estudo gigantesco da Spiva que ela mostra qual é a rentabilidade dos fundos de investimento em ações, dos fundos ativos, comparando com o investimento, o retorno para você dos fundos passivos. E olha só, lá nos Estados Unidos, o que significa isso aqui que você está vendo agora? Olha só, 87,98% dos fundos perderam para o índice. 87,98% dos fundos perderam para o índice nos últimos 15 anos. O que significa isso? Significa dizer que quando você paga para um gestor inteligente, genial, o gestor é genial, ele é inteligentão, ele tem uma equipe de pessoas para poder negociar, fazer trade, aumentar a rentabilidade da carteira de toda forma, esses caras não conseguem entregar um rendimento melhor para você do que o SP500. Significa que eles estão rendendo menos que o SP500? Não, não significa isso. Significa que, comparado com o SP500, por conta das taxas altas que esses fundos cobram, você fica abaixo da média. Na verdade, grande parte, você vai ver no livro, grande parte dos fundos deixaram de existir. Inclusive, estou usando aqui da estratégia que eu acabei de falar, a necessidade de você resumir os seus capítulos. Olha lá, na página 115 do livro está escrito, de 255 fundos desde 1970, então há mais de 53 anos, 80% dos fundos faliram. O que significa faliram? Não sobreviveram, não existe mais. E desses 355, apenas 2 fundos venceram o SP500 recorrentemente, que foi o Fidelity Magellan, que inclusive eu cito para você, o meu investidor preferido, né, o Peter Lynch. O Peter Lynch, ele criou um fundo que venceu o SP500 recorrentemente, ele teve 27% de rendimento anual. Então não quer dizer que os fundos de investimento ativo são ruins. Não, ruim é quem investe no fundo de investimento ativo. Porque mesmo o Peter Lynch conseguindo uma rentabilidade de 27% ao ano na média, muitas pessoas que investiram nesse fundo saíram no negativo, porque o fundo ele é um ativo de renda variável. Então quando o fundo está performando mal, as pessoas vendiam, não participavam do ganho. Então perceba, nos Estados Unidos, 88% dos fundos perdem para o SP500. Ou seja, aqui a gente já tem um voto para investir em ETF. Vamos ver no Canadá? No Canadá, 96%, esse aqui é brabo, 96,6% perdeu para o índice lá do Canadá. Tá? E aqui o Spiva compara o índice mesmo do país. Então aqui no Brasil, quando a gente fala aqui do Brasil, a gente vê que 91,65% dos fundos perderam para o índice brasileiro. Pô, e o índice brasileiro é muito difícil de bater? Não é tão difícil assim de bater. Por que perdemos então? Por causa das taxas, galera. Por causa das taxas. Taxa é muito importante você olhar. Se você paga 1% de taxa, 2% de taxa, isso aí em um ano pode não fazer cosquinha, né? Você investe R$100, 2% de taxa é R$2. Não faz tanta cosquinha assim. Mas se você jogar para 10 anos, cara, é 20%. Isso que eu tô jogando em juros simples aqui. É 20% do rendimento que era para ser seu, vai virar taxa. Então quando você investe no ETF que tem um custo ultra baixo, cara, você sai beneficiado. Léo, isso aqui quer dizer então que eu tenho que investir 100% da minha carteira em ETFs? E agora a gente vai para a terceira parte do vídeo. A gente já entendeu o que é um ETF, a gente já entendeu que os ETFs valem a pena e que comparado aos fundos multimercados, fundos de ações, os ETFs estão ganhando, os ETFs de índice de custo ultra baixo estão ganhando, né? Estão ganhando aí na maior parte. Você pode entrar aí nesse site do Spiva aí. E agora a terceira parte do vídeo é, a minha carteira tem que ser 100% ETFs? Aí você toma um cafezinho, dá o like no vídeo, se inscreve, que agora chega a parte importante desse vídeo. Como diria minha mãe. Quantas vezes, Leonardo, eu preciso dizer que você não é todo mundo. Então, para de querer fazer o que todo mundo faz. Não é porque uma pessoa cai em barranco que você também vai cair. Acorda para a vida.
Não é porque 91% dos fundos vão perder que a sua carteira vai. Quando você está montando a sua carteira de investimentos, não necessariamente ela vai perder para a média do Ibovespa. Por exemplo, olha só esse story que eu acabei de postar aqui hoje lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram, você está dando bobeira. Olha só, um aluno que começou a estudar na mentoria Geração de Dividendos em fevereiro, ele conseguiu aí um rendimento de 29%. 29% no ano. Não passou um ano ainda, né? Fevereiro para 29%. Como é que pode um trem desse? Pois é, quando você está montando a sua carteira, você não está pagando taxa de administração. Perceba a diferença entre eu entrar no home broker, comprar Banco do Brasil, comprar Itaú e comprar Bradesco e comprar Santander. Eu fui lá e comprei diretamente. Paguei alguma taxa de administração sobre isso? Não. Agora imagina eu comprar num fundo de ações que compra bancos. Aí eu vou comprar o fundo de ação vai fazer o quê? Ele vai lá comprar Banco do Brasil, vai lá comprar o Itaú, vai lá comprar o Bradesco, vai lá comprar o Santander. E aí eu vou pagar por esse fundo para ele fazer esse serviço para mim. Aí eu pago 1, 2, 3%. E aí a rentabilidade que eu teria aqui, vamos supor que o banco rendeu 13% e o Ibov, que a média, rendeu 10%. Eu ficaria 3% acima da média. Olha aí, eu ia ficar 3% acima da média. Só que como eu investi no fundo para comprar os mesmos ativos, comprar a mesma coisa, do mesmo jeito. A taxa de administração de 3%, o rendimento também foi de 13% lá, o mesmo ativo. Só que eu paguei 3% de taxa, então o meu rendimento foi de 10% e o Ibov de 10%, não batia a média. Então, quando você faz evasão de taxas, sempre quando fica mais barato para você investir, mais vantajoso tende a ser. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, a gente vê um mercado muito ineficiente. Lá nos Estados Unidos eu concordo totalmente com o John Bogle. Totalmente com o John Bogle, cara. Eu não me atrevo a perder tempo analisando empresas americanas, porque lá o mercado é eficiente pra caramba. E o índice SP500 vence praticamente todos os fundos lá. Apesar de que, se eu investir diretamente eu não vou pagar essas taxas, lá o mercado é muito mais eficiente e até as taxas são mais baixas do que aqui no Brasil. Então, lá eu vou demorar mais tempo para escolher os meus ativos, tem mais chance de eu errar, porque aqui tem 700 ações, lá tem 2.000, 3.000 ações. E o índice é muito bom, né? O índice é muito bom. É diferente do Ibov. O Ibov aqui rende a média de 7, 8% ao ano. Dá uma olhada aqui, você consegue ver isso, ó. Digita Ibova 11 e entra no site da própria BlackRock aqui, ó. Olha a média anual de rendimento nos últimos 10 anos, 9,32. Isso em reais. Isso em reais. Se a gente olha agora o SP500, olha só isso aqui. Olha só o SP500, a performance dele nos últimos 5 anos, 16,20% em dólares. Então, eu não preciso, se você quiser, você pode, tá? Lembra disso. Mas eu não preciso me dar ao desconforto e o gasto temporal, o custo-benefício realmente não fica vantajoso em fazer minhas escolhas, né? Fazer o stock picking lá nos Estados Unidos. Muito mais vantajoso para mim investir em ETFs, 100% da carteira em ETF lá nos Estados Unidos. Agora, quando eu trago essa realidade pro Brasil, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Faz sentido realmente eu investir aqui só em Bova 11, porque aí eu replico a média do Ibovespa, só em IFIX, XFIX, né, que replica a média dos fundos imobiliários. Será que isso faz sentido mesmo? E poxa, os alunos do método 2 em 1 provam que não, os alunos da geração de dividendos provam que não, porque os alunos do método 2 em 1, que é o curso profissionalizante de fundos imobiliários, batem a média dos fundos imobiliários, batem a média. Praticamente 100% das pessoas que estão lá estão batendo a média do mercado. Se estão aplicando o que tem ali dentro do curso, estão batendo a média do mercado, estão batendo a média do mercado. E você consegue ver através de vários prints de rentabilidade aqui que eu vou deixar na tela. Eles batem a média do mercado. Faz sentido então eles investirem na média? Não. A complexidade é muito grande para que eles consigam bater a média. Pô, se eu tivesse que ficar 5 horas por dia para poder bater a média, eu não ficaria. Eu investiria na média. Trabalharia mais, passaria mais 5 horas trabalhando para ganhar mais dinheiro, investindo mais na média. Agora, se com 30, 40 minutos por semana, dependendo da sua eficiência ou rapidez de leitura, para você gerenciar o relatório gerencial com a plataforma do método 2 em 1, cara, eu vou dizer que em 2 horas por semana você consegue bater a média. Depois de você já ter acumulado o conhecimento teórico que tem ali dentro do curso. Não faz sentido você investir na média. Se eu pegar alguém aqui investindo em XFIX 11, ó, eu falo pros alunos, cara, se eu pegar algum de vocês investindo em XFIX 11, vocês estão de palhaçada comigo, vai ter que pagar um churrasco e eu vou querer só picanha. Porque não faz sentido, meu parceiro. Não faz sentido. E nas ações, a mesma coisa, Léo? As ações têm um pouquinho mais de volatilidade, porque a maior vantagem da Bolsa Brasileira é ela ser ineficiente. E a pior desvantagem da Bolsa é essa também, ela ser ineficiente. Você compra um ativo descontado, você tem certeza que ele está descontado. Você compra um ativo descontado. E aí, a Bolsa é tão ineficiente, mas tão ineficiente, que ele fica descontado por muito tempo. Aí passa 1, 2, 3 anos, talvez, descontado. Você olha assim, ué, será que ele estava descontado mesmo quando eu comprei? Aí você começa a duvidar de você mesmo. Já era pra ter
valorizado, não valorizou ainda. Não, é porque a bolsa tá descontada ainda. A bolsa tá... Então, a maior qualidade da bolsa brasileira é o maior defeito dela também. A ineficiência faz com que a demora para valorização do papel aconteça. Tem muito mais especulação do que realmente investidor no Brasil. Então, você tem a mega oportunidade de se tornar um bom investidor e, na verdade, você não precisa nem ser um cara genial. Se você for um cara mediano para bom, você já vai ter um rendimento acima da média. Isso aí não tem como garantir, né? Porque depende do seu esforço, mas se você consegue investir em empresas previdenciárias que não são segredo, que são boas, ninguém aqui duvida, cara, ninguém que assiste esse canal duvida que o Banco do Brasil é bom. Duvida? Não duvida, né? Ninguém duvida aqui que Itaú é bom. Ninguém duvida que o Santander, que o Bradesco é bom. Agora, qual que é o melhor entre eles? Qual que tá em bom preço para comprar? Esse é o tchan, né? É isso que você tem que aprender. É isso que vai fazer sua rentabilidade ser maior do que a média. Fazendo uma comparação de eficiência de mercado brasileiro e no americano e nos Estados Unidos, fecha os olhos e pensa que você tá passando por uma rua movimentada pra caramba agora, tá? Você tá lá em Nova York, tá passando por uma rua movimentada pra caramba, caiu $5 no chão. Tô imaginando aqui também. Caiu $5 no chão. É tanta gente passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, que a chance desses $5 anoitecer no chão é muito pequena. Alguém vai pegar. Concorda comigo? Concorda comigo? Você imaginou? Agora pensa a mesma coisa que pro Brasil. Pensa a mesma coisa pro Brasil. Só que agora o Brasil, meu parceiro, você tá na cidadezinha do interior, né? Pra gente comparar. Lá na Bolsa Americana, a cada 10 pessoas, 6,7 pessoas investem. Então olha a movimentação da rua. Aqui no Brasil, a cada 100 pessoas, 1,2 investe. A cada 100, 1,2 investe. Lá a cada 10, 6,7 investe. Olha que loucura. Olha que loucura. Então a rua agora que você vai imaginar, que você imaginou lá nos Estados Unidos, a rua que você vai imaginar agora, ela tem que estar pelo menos 40 vezes menos movimentada. Aí imagina uma nota de R$100 caindo no chão agora. Qual que é a chance de pessoas passarem por ela e não pegar? Ou qual que é a chance de você ser o primeiro a passar por ela? É muito maior, né? Isso é ineficiência de mercado. O pessoal não consegue precificar muito bem as ações. Então você consegue ver a ação a R$30 que deveria estar custando 50 já. Só que você consegue ver essa nota de 20 ali jogada no chão. E pro longo prazo isso vai valer a pena, mas pro curto talvez não. Porque no curto prazo, se você é um investidor de curto prazo, aquele doido, maluco, que quer tudo pro curto prazo, investimento de longo prazo é investimento de longo prazo. Olha que loucura. Não é pra curto. Então você que compra aí o Banco do Brasil a 20, a 26, esperou lá 2, 3 anos e o banco não subiu. Cara, essa é a janela de ineficiência do Brasil. E olha só, isso aqui é uma prova do quanto o Ibov pode ser superado. Olha só, eu peguei aqui 3 índices. O Ibov, o NDIV, que é um ETF criado pelo Nubank, e o BDIV, que é um ETF criado pelo BTG. Qual que é a diferença do Ibov pro NDIV e pro BDIV? Olha só, o Ibov ele é a média da Bolsa Brasileira. Então tem lá 91 ativos, as 91 ativos mais negociados da Bolsa Brasileira. Então entra Vale, Petrobras, você consegue ver isso aí bem facinho. Aqui no próprio site da BlackRock, né, que a gente entrou para ver a rentabilidade, você clica aqui, ó, características do portfólio, você vai conseguir ver aqui qual que é o número de títulos que tá hoje, ó, tem 86 ações que estão ali. Você consegue ver quais são essas ações, inclusive, ó, Vale, Petrobras, Itaú, Petro, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, VEG, enfim, Eletrobras. Você consegue ver todos os ativos que estão lá. Qual que é a diferença dele pro NDIV e pro BDIV? As regras para composição é diferente, mas esses dois ETFs, eles são índices para replicar ações que pagam bons dividendos. O BDIV, por exemplo, ele balanceia as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos. Então, as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos são essas aqui. Aí ele pega e coloca proporcionalmente o valor, dependendo do quanto de dividendo recebeu. E perceba, olha o tanto que o BDIV rendeu mais do que o Ibov. Desde, olha lá, a gente tá falando no mês 10 de 2023 até agora. Cara, rendeu 36%, enquanto o Ibov rendeu de 13%. Cara, a gente só separou as empresas que pagam dividendos. Só separamos as empresas que pagam dividendos. Valeu a pena? Pô, valeu a pena pra caramba. Faz sentido você investir na média do Brasil, do Ibov? Olha lá, o NDIV. O que é a diferença do NDIV? O NDIV, ele pega as empresas mais do setor perene. Depois, quando você tira ali e entra, olha pra ver bem certinho a composição da carteira do NDIV, só tem setor elétrico, bancário, telecomunicação, tem ali um pouquinho de seguros, enfim. E perceba, bateu o dobro do Ibov, cara. Bateu o dobro do Ibov. Faz sentido você seguir o Ibov aqui? Faz sentido você comprar a Bova 11? Não faz sentido você comprar a Bova 11 aqui, cara. Aqui você tem que montar a sua carteira. Se você montasse uma carteira aí de empresas que pagam dividendos, previdenciários por longo prazo, você teria uma rentabilidade tão parecida quanto NDIV e BDIV, sem precisar pagar as taxas que eles cobram. Que se a gente jogar isso aqui por longo prazo e você fizer uma carteira muito parecida com a que eles fazem, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que a deles, por conta da taxa que você paga através deles, né? Olha só, o NDIV tem uma taxa de administração de 0,5%, né? 0,5% ao ano. Ou seja, você vai pagar 1000% ao ano. Isso pode não fazer estrago agora, mas joga pro longo prazo pra você ver, né? Então, pra gente chegar a uma conclusão aqui, você já sabe o que é o ETF, você já sabe que ETF vale a pena, o ETF de índice de custo
ultra baixo vale a pena. A gente já viu isso aqui adaptado para nossa realidade, na nossa realidade vale a pena? Nem tanto assim, a não ser em casos que você realmente não queira investir, não quer aprender, quer comprar só o índice. Aí vale a pena para você, né? Melhor você investir em alguma coisa que rende menos do que em alguma coisa que não rende nada. Então, para você aqui no Brasil, é melhor você montar a sua carteira. A curva de aprendizado em 1, 2, 3 anos, cara, você tá investindo muito bem, tá? Então, se você se dedicar, você consegue tranquilamente, principalmente se você se dedicar junto com um cara que já sabe, que já passou pelos problemas que provavelmente você vai passar no começo. Então, nos Estados Unidos vale a pena, aqui não vale. E pra gente finalizar agora, eu vou te dar a minha perspectiva do futuro dos ETFs, tá? Na minha opinião, humilde, né? Provavelmente o planeta inteiro será negociado através de ETFs daqui a algum tempo. Quando a Bolsa Brasileira se tornar eficiente o suficiente, assim como os Estados Unidos, vai valer mais a pena você investir aqui através de ETFs. Principalmente se tiver ETFs de custo ultra baixo, como por exemplo o Ibov. Ele ainda não é ultra baixo, né? Um 0,1. Mas não é igual o IVV, por exemplo, que cobra 0,03. Imagina, pô, é 3 vezes mais baixa a taxa, né? 0,1 parece pequeno, mas existe uma maneira ainda de diminuir ainda mais. Quanto maior for o mercado, quanto mais gente estiver movimentando aquele mercado, mais baixo tem de ser a taxa, né? Então, primeira coisa, a gente precisa de uma evolução aí nos mercados de capitais. O mundo inteiro, ele tende a evoluir e concomitantemente o mercado de capitais ele vai evoluir junto, logo a eficiência dos mercados vão aumentar. Isso faz com que a probabilidade de investir em ETF seja mais vantajoso do que investir diretamente nas empresas, se torne cada vez mais real. Por enquanto, vale a pena? Não. Então agora é o momento que você tem a oportunidade de montar sua carteira vencedora para você encurtar muito o prazo da sua aposentadoria. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você também concorda, se você investe em ETFs ou discorda totalmente dessa tese aí de ETFs. Se você não investe através de ETFs, você gosta de fazer stock picking em tudo. Em breve eu vou fazer um vídeo no canal de como você vai montar a sua carteira de ETFs internacionais, tá? Como que você montaria a sua carteira de ETF lá nos Estados Unidos. Léo, lá nos Estados Unidos eu tenho que montar ETF, na sua opinião, né? Como que eu monto? Pois é, vou te ensinar aqui nesse canal, você não vai precisar pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é clicar no botãozinho do like, se inscrever no canal, pra você não perder conteúdo de qualidade pra caramba aqui nesse canal. Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.